Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo a esse vídeo. O vídeo é sobre Brasil Colônia, a crise do sistema colonial, o período joanino e a independência do Brasil. Muito bem. Essa história começa com as revoltas que ocorreram contra o domínio metropolitano. E aí a gente tem que separar essas revoltas, né, que ocorreram no período colonial no Brasil contra o domínio metropolitano em dois grupos: as chamadas revoltas nativistas e as revoltas separatistas. As revoltas nativistas são aquelas que não questionavam o sistema colonial como um todo, não pediam a independência do Brasil, não questionavam o exclusivo metropolitano, nem o domínio nem as leis portuguesas. Questionavam apenas questões locais, regionais, nativas, né? Os nativos, e aí nesse caso não se refere aos índios, né? Quer dizer, os colonos da região entravam em desavença por alguma questão, fosse com as autoridades metropolitanas, fosse entre eles mesmos. Tá. E aí essas revoltas, elas começaram a partir do final do século XVII. Essas revoltas vão até a primeira metade do século XVIII. Na segunda metade do século XVIII, começam a aparecer revoltas que nós chamamos de revoltas separatistas. Essas sim, questionam o sistema colonial, questionam a exploração da metrópole sobre a colônia, questionam as leis extremamente despóticas sobre os colonos. Não é? Aí é o grupo de revoltas que pede a separação, que pede o fim do domínio português sobre o Brasil, que pede a independência do Brasil e que demonstra a crise do sistema colonial português. Não é? Muito bem, então vamos começar pelas revoltas separatistas. A primeira é a revolta de Beckman, né? Lideradas pelos irmãos Tomás e Manuel Beckman. Essa revolta ocorreu no Maranhão no final do século XVII e ocorreu porque os colonos estavam em desavença com os jesuítas da região e em desavença com a Companhia de Comércio, né? Que segundo eles os atendia mal, os preços eram exorbitantes, né? E os produtos eram insuficientes, inclusive seres humanos escravizados. Daí a desavença deles com os jesuítas. Por quê? Porque os jesuítas eram contrários à escravização dos indígenas. E uma das questões que os colonos reivindicavam era o direito de escravizar os indígenas da região. Né? Muito bem. Então você tem uma revolta comandada pelos irmãos Manuel e Tomás Beckman, que toma o controle ali da capitania por algum tempo, mas depois vai ser esmagada pelas tropas metropolitanas, que vão intervir, mas vão também intervir na Companhia de Comércio do Maranhão, melhorando assim os seus serviços. Tá. Depois nós vamos ter a Guerra dos Emboabas, que nós já falamos no vídeo anterior sobre o Brasil Colônia nos séculos 17 e 18, né? Então você vai ter uma disputa entre os colonos, eles não estão questionando o domínio português, a dominação portuguesa, né? Eles estão questionando quem é que vai ficar com aquela terra que está ali para ser explorada pelos seus minerais. Essa que é a questão em disputa, né? Você tem de um lado os bandeirantes paulistas, do outro os emboabas, né? Então é uma disputa regional, é uma disputa local. Por isso que essas revoltas são chamadas de revoltas nativistas. Essa ocorreu entre 1707 e 1709, né? E, como a gente já falou anteriormente, estabeleceu o domínio, né, dos emboabas. E aí a coroa, inclusive, vai intervir e vai criar a companhia, a capitania das Minas de São Paulo e Minas de Ouro, né? Tá, 10 anos depois vai ocorrer a Revolta de Filipe dos Santos, ou Sedição de Vila Rica, que nós também falamos sobre ela, né?
nessa revolta, também em Minas Gerais, a questão não é a independência de Minas Gerais. A questão é que eles não querem a instalação das casas de função. Eles não querem pagar mais impostos. E eles não querem pagar esses impostos na fonte. Esse é o motivo da revolta, né? E aí o Conde de Assumar vai agir, né, energicamente, né, vai desbaratar a rebelião, vai prender, vai julgar, vai condenar e vai esquartejar Filipe dos Santos, né? A última dessas revoltas ocorre por volta de 1710, lá em Pernambuco. É a Guerra dos Mascates, uma guerra entre os reficenses e os olindenses, né? Recife queria se emancipar em relação a Olinda, né? E as elites de Olinda não quiseram aceitar isso, né? Então nós temos uma guerra entre os dois povos ali, das duas cidades, e que acaba com a emancipação de Recife. Isso não é uma questão de confrontação ao sistema colonial, isso não é uma proposta de abolição do domínio português sobre o Brasil, não é? De independência do Brasil, não é? Tá. Só que aí as coisas se modificaram muito na segunda metade do século XVIII, né? Os colonos passaram a ser muito mais explorados na segunda metade do século XVIII. A gente viu lá das reformas pombalinas, que representaram maior arrecadação para Portugal e, portanto, um conjunto maior de impostos e taxas sobre os colonos. E os colonos cada vez mais revoltados. É o Marquês de Pombal, por exemplo, que estabelece a derrama, né? Estabelece aquela cota de ouro a ser alcançada a cada ano de 100 arrobas, né? E que era um valor altíssimo, ele sobe de 30 para 100 arrobas, não é? Que é a finta. Então isso tudo faz com que os colonos comecem a dizer, opa, a gente está produzindo, e a riqueza está indo toda para Portugal, não é? Através dos impostos que pagamos. E eles começam a se movimentar. Sem contar que na segunda metade do século XVIII você tem um movimento na Europa chamado movimento iluminista, que vai trazer as ideias liberais. Vamos falar de liberdades, vamos falar de igualdade civil, vamos falar de governos constitucionais, de tripartição de poderes, não é? Tudo isso vai chegar até as elites, né, coloniais, principalmente aqueles que mandaram os filhos estudar na Universidade de Coimbra, em Portugal. E essas ideias liberais iluministas, aqui na América, passam a ser a base para movimentos de independência, de emancipação. Sem contar que, em 1776, nós vamos ter um país independente na América, que é os Estados Unidos. Isso cria um paradigma, cria um exemplo a ser seguido em outros povos coloniais, em outros povos que são dominados por europeus, né? Eles olham lá para o exemplo dos Estados Unidos e pensam, olha, eles lutaram contra os ingleses e venceram, e conseguiram a sua independência, né? Nós também podemos fazer isso. Outro ponto aí que é importante, né, é que o antigo regime está em crise na Europa. As monarquias absolutistas estão vivendo um momento ruim, né? Então esse enfraquecimento não é perda total de poder, mas é um enfraquecimento das monarquias absolutistas, favorece os colonos na sua luta. Bom, começam então a surgir as chamadas revoltas separatistas. A primeira delas é a Inconfidência Mineira, de 1789. O que é uma inconfidência? É um movimento de traição ao rei. Tá? É uma conspiração.
Por isso também falamos em conjuração mineira, uma conspiração. Por quê? Porque foi um plano para tentar libertar Minas Gerais e, consequentemente, o Brasil do domínio português. É um movimento elitista, as elites de Minas Gerais é que estão tramando esse movimento, contra, primeiro, o governador da capitania, o Conde de Assumar, que é a representação do poder do rei de Portugal em Minas Gerais. O estabelecimento de uma república, eles vão estar bastante imbuídos daquele espírito iluminista, das ideias iluministas, e pegando como exemplo a Revolução Americana, a independência dos Estados Unidos. Então a ideia é um movimento liderado pela elite. Só que esse movimento precisa ter uma ligação com o povo. Porque o movimento é um movimento de mineradores, de intelectuais, de altos funcionários públicos, como o ouvidor de Vila Rica, contratadores, padres. E aí precisa ter ligação com o povo. E qual era a ligação com o povo? Quem que era o propagandista do movimento? Era o Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, por alcunha Tiradentes. O que é alcunha? É o apelido, Então, o Tiradentes, ele é que era o responsável por levar a mensagem ao povo. Ele era um alferes da cavalaria lá de Minas Gerais, tinha sido rebaixado pelo governador da capitania, por envolvimento com contrabando. Essa era a acusação. E a questão é o seguinte, eles queriam liberdade, queriam aqueles princípios do liberalismo, tanto que a bandeira vai ser uma bandeira branca com um triângulo vermelho, com as palavras libertas quasi seratame, liberdade ainda que tardia. Mas também tem as questões materiais, tem as questões bem práticas, bem pragmáticas desse grupo. A maior parte está devendo e devendo muito ao fisco. Eles têm problemas com essa administração. Eles têm problemas com o Visconde de Barbacena, que é o governador da capitania. Tanto que a conspiração é para matar o Visconde de Barbacena. Só que essa conspiração ela vai ser delatada. Joaquim Silvério dos Reis, um minerador, um contratador, vai entregar os seus companheiros de conspiração em troca do perdão das dívidas dele. E aí, o Visconde de Barbacena vai mandar prender um a um. E a Inconfidência, que deveria começar, a revolta popular que deveria começar depois da decretação da derrama, não vai acontecer. Todos vão ser presos e vai começar a devassa da Inconfidência Mineira. O que é a devassa? É um inquérito. É toda a investigação. Quem participou, por que participou, qual era o papel na conspiração, o que iria acontecer, quais eram os planos. Os autos da Inconfidência Mineira é a principal fonte histórica sobre o movimento. Então a gente sabe, por exemplo, que eles pretendiam a independência do Brasil, a proclamação de uma república liberal, no modelo dos Estados Unidos, que eles foram influenciados pela independência dos Estados Unidos, que Tomás Antônio Gonzaga provavelmente seria o presidente dessa república proclamada, 2 anos de inquérito, mais de 2 anos de inquérito, todos vão ser condenados. E Tiradentes vai ser condenado à morte, Vai ser condenado à morte. Na forca, depois seria esquartejado, A sentença é duríssima. Ela tem um papel pedagógico na visão do rei de Portugal, no caso aí a rainha, Porque nesse momento é a rainha Dona Maria I.
Qual é esse papel didático? Não faça um movimento contrário à coroa portuguesa, porque senão a gente não vai só te matar. A gente vai te matar, a gente vai esquartejar seu corpo, a gente vai confiscar seus bens, a gente vai declarar a sua família maldita até a 5ª geração. Você não terá um enterro sagrado. O seu corpo vai apodrecer, os seus quartos vão apodrecer. No caso da sentença de Tiradentes, a cabeça deveria ficar num poste na praça central de Vila Rica, até que o tempo a consuma, assim dizia. A casa deve ser arrasada e o terreno deve ser salgado. Para quê? Para não crescer nada lá, para que todo mundo saiba que ali morava um traidor da coroa portuguesa. Bom, os outros tiveram a pena comutada, tiveram a pena modificada para degredo, né, banimento perpétuo, tá? E aí foram banidos para outros locais, né, do Império Português, como Angola, Moçambique. Muito bem. A Inconfidência demonstra aí a insatisfação, mas é um movimento elitista. Aí vem sempre uma confusão. Algumas pessoas pensam assim: a Inconfidência Mineira foi influenciada pela Revolução Francesa. Impossível. A Revolução Francesa ainda não tinha ocorrido, né? A Revolução Francesa só vai ocorrer em 14 de julho de 1789, vai começar o processo, né? E a Inconfidência Mineira de fevereiro de 1789. Tá. Tiradentes, então, vira um herói nacional a partir daí? Não, com certeza que não. Tá? Tiradentes só vai ser resgatado enquanto herói nacional quando da proclamação da República. Tá certo? Nesse momento, ele é um traidor da rainha Dona Maria I. Nosso primeiro imperador era neto dela, né? Bom, só que aí, em 1798, nós teremos uma outra Inconfidência, uma outra conjuração, a Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates, que também vai pretender a independência do Brasil. Só que esse vai ser um movimento popular. Vai ser o próprio nome Revolta dos Alfaiates indica isso. É um movimento de trabalhadores pobres, de escravos, ex-escravos, né? E esse sim vai ser influenciado pela Revolução Francesa. Esse sim vai querer um tipo de liberdade mais ampla, propondo o fim da escravidão. A Inconfidência Mineira não propunha. Era um movimento de proprietários de escravos. A Conjuração Baiana vai propor a abolição da escravidão. A constituição de uma república democrática, a exemplo da Revolução Francesa, da segunda fase da Revolução Francesa. Mas o movimento também vai ser duramente reprimido, os líderes vão ser presos, 4 dos líderes serão enforcados, depois decapitados, né? Sempre naquela visão de servir de exemplo, né? A ideia que a gente tem que preservar é o seguinte: absolutismo monárquico, você não tem cidadãos, você tem súditos, e os súditos devem sempre obediência ao seu rei, ao seu soberano. Se levantou a cabeça e criticou, pode ter a cabeça arrancada. Tudo é visto como pertencente ao rei, não é? Então você tem esses movimentos duramente reprimidos. O último movimento separatista que veremos é a Revolução Liberal de 1817, essa já no período joanino. Vai também ser um movimento separatista, vai propor a independência do Brasil, um movimento liberal que propõe uma república, né? O Brasil vivia nesse período um momento de ligação mais íntima com a coroa portuguesa, né? O rei de Portugal está governando o império daqui do Brasil. O Brasil é Reino Unido a Portugal e Algarves. Então essa revolta é uma revolta antimonarquista.
É uma revolta para a proclamação de uma república liberal, não é? Influenciada pela República Francesa e pela República Americana, pela República dos Estados Unidos. O movimento também vai ser duramente reprimido, com líderes sendo mortos, fuzilados e tudo mais. Tá. Só que aí, como que vai se dar a independência do Brasil? Será que vai ser como a independência dos Estados Unidos ou como a independência do Paraguai, da Argentina, do México? Não. Vai ser uma independência totalmente diferente das demais da América. Por quê? Porque uma realidade europeia vai modificar as relações entre Brasil e Portugal. O que é? Ora, lá em 1807, você tem as guerras napoleônicas. Napoleão tinha decretado em 1806 o chamado bloqueio continental contra a Inglaterra. Os países que rompessem o bloqueio seriam invadidos pelas tropas francesas. Espanha e Portugal tinham rompido o bloqueio. A Espanha primeiro vai ser invadida, né? O rei espanhol, Carlos IV, vai ser deposto e Napoleão vai colocar o irmão dele para ser o rei da Espanha, né? Muito bem. Então José Bonaparte já está lá no trono espanhol. O trono português é de Dona Maria I, só que ela tinha sido declarada louca. Seu filho, então, Dom João, se torna príncipe regente. É ele o governante efetivo de Portugal. E aí se apresenta uma questão para ele. Ficar e tentar resistir a uma invasão francesa ou assumir que não tinha exércitos suficientes e se transferir para o Brasil. A segunda opção vai ser a dele. Pressionado pela Inglaterra, que queria manter o seu mercado em Portugal, ou Império Português, né? Incentiva, portanto, Dom João, toda a sua família, toda a sua corte, ou seja, toda a administração de Portugal, na transferência para o Brasil. Então, no final de 1807, eles vão se transferir para o Brasil, chegando no Brasil em janeiro de 1808. É a transferência da família real para o Brasil. Os motivos aqueles que a gente falou. O bloqueio continental, as guerras napoleônicas e a pressão inglesa. Sem contar que o Brasil era a colônia mais rica e mais bem estruturada de Portugal. Dom João, antes mesmo de chegar no Rio de Janeiro, porque ele aporta primeiro em Salvador, ele decreta a chamada Carta de Abertura dos Portos às Nações Amigas. Ele acabava ali com o exclusivo metropolitano. Antes o Brasil só podia vender para Portugal e comprar de Portugal. Agora ele pode vender para outros países amigos de Portugal. E pode comprar de outros amigos de Portugal, de outros países amigos de Portugal. Claro que essa medida tinha uma nação que era mais amiga. Que nação é essa? A Inglaterra. Né? Dom João estava abrindo o mercado brasileiro para a Inglaterra. E isso vai ficar escancarado, bem claro, nos tratados de comércio e amizade de 1810, onde os comerciantes ingleses pagavam taxas preferenciais, menores inclusive do que as taxas pagas pelos comerciantes portugueses. Os ingleses pagavam 15% ad valorem. Ad valorem quer dizer sobre o valor do produto. Enquanto os portugueses pagavam 16% ad valorem. E as outras nações amigas pagavam 24%. Então a Inglaterra ganhou, né, um mercado favorecido. De graça não, tem toda uma questão de pressão e de ligação entre Inglaterra e Portugal e de submissão de Portugal à Inglaterra desde a época lá do Tratado de Methuen. Bom, o que a gente vai observar então? Uma série de modificações no Brasil. O Brasil permanece uma colônia, mas começa a ter áreas de país independente. Ele
começa a ter algumas instituições que são de países independentes. Dom João, então, além de eliminar o exclusivo metropolitano, ele cria instituições financeiras, ele cria instituições culturais, ele cria instituições escolares, não é? Ele transforma o Rio de Janeiro na sede do seu império. Ele cria o Banco do Brasil, cria a Casa da Moeda, cria as primeiras escolas superiores do Brasil, são 2 faculdades, né? Ainda não são universidades, tá? Uma de medicina e uma de direito. Ele cria a imprensa régia, né? Precisava imprimir os decretos e prestar informação, né? E com isso começam a surgir os primeiros jornais no Brasil. O primeiro jornal brasileiro foi editado em Londres em 1808, chamava-se Correio Brasiliense, de Hipólito da Costa. Mas por que em Londres? Porque no Brasil não podia, né? Porque era proibido pela monarquia portuguesa. Podia circular as ideias. Por quê? Porque tinha que controlar os colonos, né? Com mão de ferro. Era uma estrutura despótica, era uma estrutura tirânica. Era absolutismo monárquico, né? Bom, o Rio de Janeiro vai ser bastante modificado nessa nova realidade. Dom João chega aí com mais de 5 a 10 mil pessoas, né? Montando a sua administração. Ele governava o Império Português de Lisboa, ele passa a governar o Império Português do Rio de Janeiro. Então vai ter que ser criada toda essa estrutura. Um monte de pessoas naturais ali do Rio de Janeiro vão ter que abandonar suas casas para ceder, porque foram confiscadas pelo rei, porque tudo pertence ao rei. Elas acordavam e olhavam na porta, tinha um PR na porta. Príncipe regente, ou seja, a casa tinha sido confiscada, né? E ele tinha um tempo ali para sair, para abandonar a casa e deixar os habitantes que o rei determinasse, né, para ocupar a casa. Bom, quando Napoleão é derrotado, em 1815, é formado o Congresso de Viena, um congresso conservador. E um dos princípios era o da legitimidade. Para ter garantida a legitimidade sobre o seu trono, Dom João precisava estar na sede do seu império. E ele não estava. Então ele eleva o Brasil à condição de Reino Unido a Portugal e Algarve, para não ter que voltar para Lisboa, não é? Nesse momento, o Brasil deixa de ser politicamente uma colônia. Ele era Reino Unido a Portugal e Algarve. Então ele tinha direito a ter deputados nas cortes de Lisboa. O que são as cortes? É o nome do parlamento em Portugal. Tá? Muito bem. Só que aí os portugueses não gostando nada dessa história, né? Eles já tiveram que fazer um movimento, isso lá em 1810, né, para restabelecer pelo menos a paridade com os ingleses, pagarem também 15%. Eles estão insatisfeitos com a perda, né, de status, com a perda de poder político. Foram invadidos primeiro por tropas francesas, depois passaram por uma invasão de tropas inglesas, não é? E se sentiam abandonados pelo seu rei. É então que em 1808 a burguesia portuguesa toma o poder, num movimento liberal, num movimento baseado nas ideias liberais iluministas, chamado Revolução do Porto. Porto é uma importante cidade de Portugal. Essa revolução acabou com o absolutismo português. Criou a primeira Constituição portuguesa. Dom João teria que voltar para Portugal para ser agora um rei constitucional. Era a exigência da Revolução do Porto.
Só que a Revolução do Porto ela é liberal para Portugal, o Brasil ela é conservadora. Para o Brasil, ela deseja a recolonização, a volta do Brasil à sua antiga condição de colônia. Então, quando Dom João VI, agora já Dom João VI, a mãe já morreu, né? E ele agora é o rei de Portugal, não mais regente. Quando ele é obrigado a voltar para Portugal, ele deixa o filho dele como príncipe regente, Dom Pedro. E fala com Dom Pedro, olha, se o Brasil vai ficar independente, é melhor que seja para ti, que há de me respeitar. O que ele está dizendo? Fica aqui, comanda o processo de independência que é inevitável, vai ocorrer, tá? Que aí você vai ser rei do Brasil e eu vou ser rei de Portugal e a nossa família continua mantendo o império. Bom, Dom Pedro vai fazer justamente isso. Ele vai se aproximar das elites brasileiras, proprietárias de terras e de escravos, para fazer a independência. Por quê? Porque ele sabia o que as cortes constituintes de Lisboa iriam fazer. E o que elas iriam fazer? Aumentar as taxas sobre o Brasil, retomar o monopólio comercial, acabar com tudo aquilo que o período joanino permitiu aos brasileiros. Bom, o que então as elites vão entender? O caminho mais curto para a nossa independência é a monarquia. Ora, nos outros lugares todos era a república. A independência na América era a república. Por que no Brasil foi pensada a monarquia? Porque eles conviveram 13 anos com o rei. Eles conviveram com o sistema monárquico. Eles já conheciam o sistema monárquico. E acreditavam que iria ter menos distúrbios. Teria uma menor quantidade de modificação na realidade deles. E qual é a realidade que eles não queriam que fosse mexida? O latifúndio, agrário exportador, voltado para a exportação e principalmente a escravidão. Não era para mexer nisso, né? Tinha que manter essas coisas. É preciso manter isso daí, hein? Pois bem, o que vai acontecer? Vai acontecer que eles vão apoiar Dom Pedro. Quando as cortes percebem esse movimento, elas falam com Dom Pedro, emitem uma ordem para Dom Pedro voltar para Portugal também. Aí as elites recolhem lá um abaixo-assinado, mais de 5.000 assinaturas, pedindo para que Dom Pedro ficasse no país, permanecesse no país. Aí é o dia do fico, né? É o 9 de janeiro. Se é para o bem do povo e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico, né? Um português comandando o processo de independência do Brasil, né? Então é uma realidade bem diferente dos demais. Os demais, os colonos lutaram contra os metropolitanos. Aqui um metropolitano, e não é um metropolitano qualquer, vai liderar o processo. E aí é que vem o 7 de setembro de 1822, né? Quando as cortes de Lisboa vão endurecendo mais, né, a relação com o Brasil, Dom Pedro vai proclamar a independência. Aí é ótimo, né? Só pronto, proclamou, tá feita a independência? Claro que não. Nós vamos ter guerras de independência. As tropas portuguesas leais a ele, tudo bem, mas existiam as tropas portuguesas leais às instituições portuguesas, às cortes de Lisboa, né? E elas vão resistir. Vão resistir na Bahia, vão resistir no Pará, vão resistir no Maranhão, em vários pontos do Brasil, elas vão resistir. E aí nós vamos ter guerras de independência até 1823, tá? Com a população participando, inclusive, dessas lutas. É claro que o movimento, a sua liderança é elitista, tá? Não é um movimento
revolucionário do tipo, olha, vamos criar uma nova realidade, vamos criar um Brasil, por exemplo, republicano, não, democrático não tem isso, né? Nós vamos manter Dom Pedro I como governante, né? É um movimento conservador, é um movimento elitista, tá? E haverá uma negociação entre Dom Pedro e o pai dele, não é isso? Dom João VI. Bom, mas essa disputa, toda essa movimentação, a gente vai ver num outro vídeo sobre o Brasil Império. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.